Queridos, eu quero cumprimentar você, estamos aqui nesse momento tão especial, entrando mais uma vez no seu lar para transmitir a palavra do nosso Deus. E é com muita alegria que eu estou aqui, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. E eu sei que eu tenho sido uma ferramenta de Deus para abençoar vidas e por essa razão eu estou aqui, não é? Deus nos deu um ministério nessa cidade. Na verdade, eu não sou pastor da igreja Deus é Fiel. Deus me colocou pastor nessa cidade e nós temos um chamado para abençoar e nós não podemos negar esse chamado. É por essa razão que nós estamos aqui nesse horário, nesse momento, para comunicar, para transmitir a palavra do nosso Deus ao teu coração, à tua vida, não é? Sempre declarando a nossa alegria, o nosso amor por Sete Lagoas, por região. E eu aprendi que quem não ama a gente não serve para andar com Deus, porque o assunto principal de Deus é gente. Deus ama pessoas. Ah, querido, Deus deixou o céu e toda a sua glória, se fez homem, habitou no meio de nós. E a Bíblia diz em Salmos assim: quem é este como Deus que habita no céu, num trono de glória, mas se curva para ver o que passa no meio dos homens. Então Deus, ele é preocupado com o nosso dia a dia. Deus é o Deus que intervém no nosso dia a dia. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre ânimo, não é? Que está registrada no livro de Josué, no capítulo de número 1, no versículo 1. Olha que diz o texto sagrado. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar os israelitas. Querido, eu só quero ficar aqui nesse versículo, não é? Pastor, o que tem a ver, não é? Deus dizer para Josué, depois da morte de Moisés, não é? Josué já sabia que Moisés havia sido morto. Aí Deus vem para Josué e diz: o meu servo Moisés está morto. Você sabe por quê? Porque o medo estava dominando a vida de Josué. Josué estava com muito medo, desanimado, prostrado, porque havia um grande desafio diante dele. E sabe, Josué olhava para si mesmo e dizia assim: ah, quem sou eu? Porque Moisés que era o cara, Moisés, Deus falava com ele face a face, Deus usava Moisés de uma maneira grandiosa e ele olhava para si mesmo com desprezo. Quantas pessoas olham consigo para si mesmo com desprezo, com autocomiseração? Eu não posso, eu não sou ninguém. Quantas pessoas se fazem de coitado, não é? E as pessoas ficam paradas, olhando para o ontem, olhando para o passado. Você já encontrou com a pessoa que ela está falando a mesma história há 30 anos, há 10 anos, ele está preso ao passado? Você sabia que o passado é um ótimo lugar para aprender, mas é um péssimo lugar para se viver. Então, Josué, ele estava com medo, ele estava prostrado, ele se via incapaz para os desafios que estavam diante dele, não é? E Josué estava esquecendo de Deus. Quantas pessoas estão olhando para a capacidade natural, estão olhando para os desafios que estão diante dela e estão buscando recursos nessa terra e esquecendo do Senhor, que fez os céus e a terra, não é? E uma coisa que eu aprendo: às vezes nós, como evangélico, como cristão, não é? Nós ficamos esperando uma palavra mágica de Deus, algo mágico, algo que vai acontecer assim e o milagre vai acontecer. Queridos, eu creio em milagre, eu creio na ação sobrenatural de Deus e eu creio no que a Bíblia diz, não é? O próprio Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se Deus não intervir, se Deus não estiver presente, nada vai acontecer. Mas eu aprendi algumas coisas que me chocou como pastor, não é? Eu sou pastor há muitos anos, só na igreja Deus é Fiel, 16 anos. E queridos, uma coisa que eu aprendi: Deus não toma decisões para mim, não é? Deus nunca vai tomar uma decisão para mim. Eu preciso tomar a decisão. E o ato de crer, o ato de se levantar, não é um ato de Deus, é um ato humano. Deus diz: levanta, filho do homem, porque eu falarei com você. Aí Deus veio para Josué e diz assim: meu servo Moisés é morto. Agora, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar os israelitas. Então, Deus já tinha dado a terra aos israelitas quando ele prometeu para Jacó,
quando ele levou José para o Egito, já era propósito, era plano de Deus. Ah, pastor, Deus vai me dar a vitória, Deus já te deu a vitória. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas eu não posso deitar numa rede, eu não posso parar na minha vida, eu não posso parar diante das perdas dessa vida, diante do sofrimento, eu não posso parar diante do desemprego, diante da dor e dizer, ah, agora minha vida acabou, agora as coisas estão muito difíceis, agora o que vai ser de mim nesse ano que iniciou, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família. Tem gente que para lamentar, tem gente que para chorar, tem gente que está sendo dominado pelo medo, mesmo clamando pelo milagre de Deus, mesmo ouvindo uma palavra do Senhor, ele diz assim, mas como? De qual maneira? Ah, é maior do que eu. Tem gente que está olhando os gigantes e dizendo, é muito maior do que eu. Davi foi um dos homens mais vitoriosos da Bíblia, porque ele nunca esqueceu do seu Deus, ele nunca olhou para as coisas maiores do que ele e maior do que a promessa de Deus na vida dele. Ei, você tem uma promessa de Deus, você tem um chamado de Deus, Deus colocou desafios diante de você, desafios foram feitos para ser superado, Deus já te deu a vitória, mas é você que tem que guerrear. Deus nunca vai nos tirar da guerra. Deus nunca vai dizer assim, você nessa batalha, você não precisa guerrear. Fica só deitado, fica só prostrado, fica só tomando uma água de coco e olhando eu fazer o milagre. Olha, quando Deus fez o milagre na vida de Josafá, ele diz, olha, eu vou batalhar essa batalha, mas você vai ter que pôr todo o exército, os cantores na frente, e eles vão ter que tocar e cantar. Já pensou o inimigo armado do outro lado, e você cantando, tocando, de vez com arma, com instrumento? Isso é atitude de fé, e Deus disse para Moisés, para Josué, Moisés morreu, agora, Josué, chegou a tua vez, levanta você e todo esse povo e atravessa o Jordão. Mas o Jordão estava transbordando, o Jordão estava em enchente, não é? Mas Deus, primeiro de tudo, não é? A única força que move a mão de Deus para operar milagre na terra não é choro, não é murmuração, não é reclamação, não é desânimo, não é o sofrimento, não é se fazer de vítima, não é dizer que é coitado, que é pobre, que é miserável. Isso não chama a atenção de Deus. A única força nessa terra que move a mão de Deus para operar milagre chama fé. Sabe, querido? E fé não é mais do que uma atitude, uma determinação. E Deus disse assim, como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés eu darei a vocês. No seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o mar grande. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Por que Deus diz para Josué, seja forte e corajoso? Porque Josué estava fraco, Josué estava com medo. Você sabe o que eu acho legal da Bíblia, o que eu acho sensacional? Gente, Deus é sensacional. A Bíblia é algo assim maravilhoso, que Deus não esconde as fraquezas do ser humano. Não é? Eu vejo os personagens bíblicos e eu identifico com eles, porque na vida, eu como filho de Deus, eu como servo de Deus, eu como pastor, algumas vezes eu tenho muito medo. Não é? Algumas vezes eu me prostro, não é? Eu perco a coragem, eu perco o ânimo, mas sabe aonde eu me fortaleço? Nas Sagradas Escrituras. Sabe como eu me identifico? Com os heróis da Bíblia. Todos esses heróis eram homens sujeitos, como diz a Bíblia, não é? Elias, um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Senão eles eram santos, eles viviam numa atmosfera acima da nossa, então não teria nenhum exemplo para a nossa vida. Mas aqui Josué, ele estava com medo, ele estava se sentindo fraco, ele estava se sentindo incapaz. Talvez agora, como você também está se sentindo, talvez você olha para você mesmo e diz assim, não, eu não tenho força, eu não aguento mais, eu acho que para mim acabou. Ah, você com medo da vida, não é? E Deus dizendo para você, seja forte, seja corajoso, não temas, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E Deus continua dizendo, não é? Para Josué,
seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, não desanime, não é? Mas tenha cuidado, tenha cuidado de guardar, de obedecer. Quantas pessoas hoje não querem obedecer a Deus? Quantas pessoas hoje estão esquecendo do Senhor? Quantas pessoas hoje estão deixando o medo, o desânimo dominar a sua vida e acha tão legal, tão fantástico? Eu fico percebendo assim, quando eu chego numa fila de um banco, ou de uma casa lotérica, ou de qualquer outro lugar, aí você vai ver o assunto das pessoas. Quer puxar um assunto, primeira coisa que as pessoas falam é, tá quente, hein? Ó, e essa chuva aí? Aí o assunto começa a render. Mas o assunto principal é você falar da crise, é você falar mal do governo, é você falar mal da polícia, é falar mal das autoridades, dos políticos, e começar com palavras pessimistas. Se alguém se levantar ali dizendo assim, não, mas Sete Lagoas é uma cidade sensacional, as pessoas dizem assim, eles assustam. Se a pessoa dizer assim, não, mas vai dar certo, vai acontecer milagre, eu creio que esse ano vai ser sensacional, eu creio que vai haver uma mudança, aquilo causa impacto. As pessoas não estão acostumadas a falar isso. As pessoas estão acostumadas com derrota, com fracasso. E eu vim aqui para te dizer, querido, porque eu não sou pregador da derrota nem do fracasso. Eu não vim aqui falar que você vai perder ou vai empatar. Eu vim aqui declarar que em Deus a tua vitória está garantida. Que no Senhor Deus tem vitória para a tua vida. A promessa de Deus. Ah, pastor, por que a promessa de Deus não se cumpre na minha vida? Porque nós ainda não se levantamos para crer, para tomar atitude, não é? Qual é a atitude de fé? Se você está desempregado, é você sair, mandar currículo. Ah, mas eu já mandei 10, manda 11. Eu já mandei 100, manda 101, 110, 120. Se levanta e diz, não, eu vou trabalhar. Pode não haver um emprego fechado com carteira, mas eu vou fazer alguma coisa. Levanta do lugar onde você está. Você que está doente. Alguém me diz, pastor, mas a minha doença. Eu digo, o problema da doença não é a doença, é o doente da doença. Ei, querido, Jeová Jiré tem cura para a tua vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, a promessa de Deus para mim, para a tua família, não é? Se levanta, sai desse pessimismo, sai dessas palavras negativas, para de falar da desgraça de ontem. Assim estava Josué, não é? Diante da morte de Moisés, e Deus diz assim, ele já morreu. Ele já cumpriu a missão dele, acabou, agora é com você. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você, agora chegou a tua vez, Deus tem milagre para a tua vida. Ah, mas eu não sou bom, eu sou pecador, todos nós somos. Se nós estamos aqui nessa terra, porque somos pecadores. Se fossem santos e perfeitos, Deus já tinha nos tirado daqui. Eu estou aqui, eu digo como apóstolo Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Mas sabe o que eu confio? Eu confio na graça de Deus, na palavra de Deus, na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas eu não mereço. Quem merece? Não é por merecimento, é pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Filho, Jesus ama você. Jesus é sensacional. Ele já te garantiu a vitória. E eu quero orar por você nesse momento. Quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, porque se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Deus entra agora nessa casa, nessa vida agora. Olha essa pessoa que está à beira da depressão, sofrendo, Pai, de tantas doenças, de tantos males na alma que tem assolado a nossa população. Pai, eu entro agora e faço um clamor por aquelas pessoas que o inimigo tem colocado desânimo, medo, fraqueza, angústia, Pai. E eu peço que a força do Senhor imunde essa vida, esse coração agora, receba ânimo, receba força, porque há desafios diante de você, mas existe grandes conquistas. Deus está dizendo, levanta, anda para cima, que o milagre vai acontecer. Como Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, Ele vai abrir, mas foi quando o povo se levantou e deu o primeiro passo da fé. Deus é fiel, que Deus abençoe a tua vida, receba a unção do milagre, o toque sobrenatural de Cristo sobre a tua vida, porque milagres Jesus faz, não é? Milagre se crê, milagre se vive, não é? E Deus está dizendo para você hoje, seja forte, seja corajoso, escuta, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Guarda tudo que está escrito nesse livro, obedeça no meio da luta, no meio da crise, não desvie do Senhor, no meio do sucesso, não desvie do Senhor. Em vez de crer, não pare para reclamar, não pare por murmurar.
Escuta, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, não é? Então Deus conhece os verdadeiros adoradores, mas Deus não conhece, Deus não toma conhecimento de murmuradores, de reclamadores, com aquele que é conformado, não é? Que deixou o conformismo tomar conta da sua vida e parou. Deus está te dizendo, levanta. Por isso a Bíblia diz, ser forte, anima o teu coração. Eu quero despedir de você, abraçando a tua vida, receba o nosso abraço, fica com Deus e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.